A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá amigos, estamos de volta aqui com o nosso Tema Livre na Nova Era TV, sempre com a presença, a parceria do irmão Alair Cel aqui nos bastidores. Mas Cel, eu gosto de fazer uma pequena análise a respeito dos números do coronavírus, principalmente aqui na Serra Catarinense, e a gente analisa criteriosamente as coisas. Você sabe que subiu isso no estado de 12 regiões classificadas para o risco potencial grave para a Covid-19 em Santa Catarina, lá pela região da Foz do Rio Itajaí, que passou agora para grave no novo mapa de risco do estado. Então há algumas modificações no estado de Santa Catarina que denotam uma pequena melhora, talvez, em algumas regiões. Então vejam bem, com esta nova classificação, agora as únicas regiões em nível alto, ou seja, o amarelo, o mais leve, o mais tranquilo, digamos assim, neste mapa, são as regiões de Xanxerê, Oeste, a Serra Catarinense e agora, então, o Médio Vale do Itajaí. Já as demais regiões, elas permanecem consideradas com risco grave para a Covid na cor laranja. É mais ou menos esta a classificação. E com esta classificação amarela, que inclusive nós conquistamos aqui na Serra Catarinense na semana que passou, Lages acabou publicando um novo decreto em que flexibilizou um pouco mais alguns setores, principalmente o do segmento dos eventos, que é um dos mais sofridos no Brasil e, logicamente, aqui na Serra Catarinense, o pessoal está sofrendo demais. Esses locais de eventos estão incluídos, então, a flexibilização para o cinema, para o teatro. Houve um aumento no índice de pessoal de participação nas igrejas, de 50% para 70%. Houve uma liberação para a hospedagem em pousadas e hotéis para 80%, a margem. Também houve a extensão de horário em vários comércios, inclusive o shopping, que praticamente está atuando agora com horário normal, graças a essa situação de risco da faixa amarela. E, enquanto isso, o próprio boletim epidemiológico, que é divulgado na cidade de Lages, esse obviamente não engana. Há sempre uma oscilação, tanto para cima como para baixo, e isso quer dizer que o vírus está bem vivo. Então a gente acompanha isso e às vezes nós ficamos bem motivados quando os números caem, né, principalmente das pessoas que estão hoje ainda em domicílio tentando a recuperação. Até na quarta-feira havia 20 pessoas. Então a gente pensou que de 20 cairia mais que nada. Já aumentaram para 28. Já aumentou para 28 este número e as coisas são assim, vão oscilando, de cima para baixo. A verdade, meus amigos, é que não há forma da gente fazer a não ser se cuidar, usar máscara, álcool em gel, enfim, evitar ao máximo aglomerações, manter a distância social, entre outras coisas. É assim que nós estamos hoje vivendo este novo normal, tá bom? Apenas para a gente fazer uma introduçãozinha no nosso bate-papo. Eu tenho acompanhado na Serra Catarinense, aliás, a partir do WhatsApp, eu comecei a fazer parte do grupo da PRF, da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina. E tenho diariamente recebido informações das ações da polícia em todo o estado e o que tem havido apreensão de drogas no estado de Santa Catarina é coisa fora do comum. E volumes muito altos, muito grandes. São caminhões carregados de droga, cobertos com uma fina camada de grãos de milho ou de soja, alguma coisa que eles tentam encobrir. Mas se eles conseguem pegar mais ou menos de cada 100 caminhões um,
imagine quantos outros passam com essa droga. Dá para imaginar o volume de drogas que é transportado via Santa Catarina e vai para o Brasil afora. Mas aqui na Serra Catarinense, os policiais rodoviários também estão atentos e conseguiram apreender aqui na 282, em Lages, esta semana, agora, terça ou quarta-feira, 361 quilos de maconha. Veja só, o cara veio lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, com um carro da Chevrolet, um Onix, se não me engano, alugado e abarrotado de drogas. Não sei como ele conseguiu vir de lá até aqui, somente aqui acabou sendo pego, né? Era um paraguaio, inclusive, o vivente, acabou sendo preso daí e assim por diante. E por falar em Polícia Rodoviária Federal, começou nesta sexta-feira a Operação Nossa Senhora Aparecida 2020. Normalmente, neste período, vocês lembram muito bem, havia um planejamento da polícia que era trabalhado com bastante antecedência, esse planejamento, e chamavam de Operação Festas de Outubro. Pois é, estaríamos neste momento vivendo a Oktoberfest em Blumenau e a cidade de Blumenau, enfim, a região do Vale, totalmente movimentada, não só a Oktoberfest, como marejada, marrecada e não sei mais coisa arada que tinha, né, Céu? São vários eventos naquela região do Vale do Itajaí e que a gente acaba até esquecendo alguns. Mas, enfim, seria a época de festas do chopp e da gastronomia destas regiões lá na região do Vale. Infelizmente, não está acontecendo. Mas, de qualquer forma, a operação da Polícia Rodoviária Federal vai ser feita apenas denominada, então, a Operação da Nossa Senhora Aparecida. Está aí uma questão. Aliás, a Polícia Rodoviária espera que haja realmente um aumento significativo, porque tem o feriadão do dia 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora, também o dia da criança, e aí o feriado prolongado leva muitos motoristas para as BRs, para as estradas, e a gente recomenda então que vão viajar, mas com muito cuidado. Só para você ter uma ideia, no ano passado, o 12 de outubro caiu num sábado, mas no ano de 2018 houve 4 dias de feriadão e a PRF registrou 116 acidentes, dos quais 170 pessoas ficaram feridas e 5 morreram em 2018. E a gente gostaria de não noticiar essas informações e que ninguém morresse, ninguém se ferisse nas estradas, fossem e voltassem com a santa paz de Deus. Céu, eu não sei se você tem criança, tem a jovem sim que estuda ainda e tudo mais, e esta semana teve a discussão muito grande no estado de Santa Catarina com a possibilidade do retorno às aulas, tanto nas escolas municipais, quanto as estaduais e também nas privadas. O governo do estado acabou publicando uma portaria de número 778, você pode até pesquisar esta portaria e avaliar ela com bastante atenção, pois ela regulamenta o retorno às atividades presenciais nas escolas, mas há muita gente ainda contra, enquanto que há outras ainda a favor. Isso há uma divisão de ideias nesse sentido. Mas os prefeitos da AMURES, vamos puxar para a Serra Catarinense, acabaram em videoconferência nesta semana, conversando a respeito disso tudo e fizeram uma avaliação da situação. Por quê? Porque cabe aos prefeitos, cabe às divisões menores, não somente ao Estado, a decisão se volta ou não às aulas presenciais. E na região da AMURES, por unanimidade, os 18 municípios da Serra Catarinense, os prefeitos dos 18 municípios, disseram não ao retorno das aulas presenciais neste ano. E eles justificam por uma série de coisas, embora vão ainda continuar com todas as medidas de restrições de combate à Covid sugeridas pelo Estado e na base do decreto também, mas as aulas, essencialmente as aulas, de jeito nenhum. Então os 18 municípios decidiram para não voltar. A decisão nessa tomada de não voltar às aulas também teve o respaldo de todos os secretários municipais de educação. Claro, se os prefeitos não querem, os secretários não provavelmente acabam concordando. Então os secretários municipais de educação também endossaram a decisão dos prefeitos. Eles alegam que tem muitos problemas, principalmente porque esses pequenos municípios eles não têm quase recursos para comprar os EPIs,
né, para resguardar os professores, para resguardar as suas próprias escolas, tanto no interior quanto na cidade. E ainda mais porque o ano letivo já está praticamente no final, né? Mais um mês e pouco aí, tecnicamente o ano letivo já está encerrando. Então, eles não querem correr o risco nesta circulação de pessoas acabar contaminando as crianças e as crianças então levando para casa essa questão do vírus, porque muitas dessas crianças são assintomáticas. Então, só em resumidamente, as aulas na Serra Catarinense não deverão voltar e a previsão era de que o dia 19, pelo menos na Serra, né, não vão voltar, mas em alguns momentos, em alguns locais do estado de Santa Catarina, o dia 19 agora de outubro estará marcado com a volta às aulas. Eu não sei dizer, aí eu até acabei pecando na informação, porque as escolas estaduais são diferentes das escolas municipais. Se os prefeitos da AMURES têm uma decisão sobre as escolas municipais, eu acho que eles não interferem nas estaduais. Aí eu não sei como é que vai ficar a situação, se nas escolas estaduais os alunos vão voltar por determinação do governo aqui na região da AMURES, mas não sei, se os prefeitos decidiram que não volta, eu acho que não volta para ninguém, nem nas escolas particulares, muito menos nas estaduais e, claro, nas municipais. Enfim, são coisas que a gente vai ter que observar um pouquinho melhor, porque é muito séria essa discussão, é um assunto que merece toda a atenção dos pais e, além disso, os pais poderiam ter a opção de mandar o filho ou não. Essa é uma das regras também estabelecidas por esse decreto 778, tá bom? Depois do intervalo eu vou entrar na questão política, tanto municipal quanto estadual, trazendo para vocês algumas novidades nesse campo. Até já! Para destruir o coronavírus, a gente tem que usar máscara, lavar as mãos, evitar sair de casa. Escolhi família e fé. A família é aquilo que nos dá apoio, ajuda, carinho. E a fé tem que ter muita fé para esse vírus ir logo embora. Essa é uma campanha da LBV. Eu ajudo a mudar. E você? Estamos de volta com a segunda parte do nosso tema livre e falando de política. Vocês sabem que nesta sexta-feira começou
a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Lages, eu participei nesta semana do sorteio, enfim, de todo o regramento estabelecido pelo cartório eleitoral aqui da cidade de Lages, e recebemos todas as informações então a respeito disso. E na ocasião houve também o sorteio da ordem da propaganda política eleitoral de Lages. No sorteio começa então a campanha no rádio e na televisão com os vereadores. Então nesta sexta-feira os vereadores estão tendo a propaganda e no sábado depois consecutivamente. Muito bem. Vocês sabem então que a propaganda no rádio e a televisão ela tem uma veiculação até o dia 12 de novembro. Começando agora, vai até o dia 12 de novembro, isso para o primeiro turno das eleições, que vai ocorrer no dia 15 de novembro. Na Serra Catarinense não há nenhum município que tenha esse segundo turno. Em Santa Catarina, apenas Joinville e Florianópolis fazem o segundo turno. Nesta propaganda eleitoral, ela acontece em 2 blocos de 10 minutos cada um, nos seguintes horários. Você já deve estar até sabendo, se não sabe, anota aí, das 7 da manhã às 7h10 no rádio e das 12 às 12h10. Na televisão, às 13 horas até às 13h10 e das 20h30 até às 20h40. Perfeito? Além do horário eleitoral gratuito, as emissoras ainda tiveram que reservar 70 minutos por dia para as inserções de candidatos a prefeito, 60% do total, ou seja, 42 minutos diários nessas emissoras e mais 40% ou 28 minutos para os candidatos a vereador. E a exibição será das 5 da manhã até a meia-noite, até a 0 hora. Então será distribuída conforme um mapa de programação entregues pelas agências que estão controlando as campanhas majoritárias e, claro, em conjunto com as televisões e os rádios. Por estas novas regras da cláusula de barreira, que estabelece critérios do desempenho eleitoral para que haja o acesso dos partidos aos recursos do fundo partidário e também ao tempo gratuito de rádio e TV, 1 em cada 4 candidatos a prefeitos não terão direitos a aparecer no horário eleitoral em 2020. O Tribunal Superior Eleitoral estima que pelo menos 750 mil candidatos vão disputar as vagas de prefeito e vereador em todos os estados. Não há eleições apenas lá no Distrito Federal. E uma particularidade, o candidato à reeleição na cidade de Lages, o prefeito Antônio Seron, disse que não vai usar o fundo partidário para financiar a sua campanha. Então, não se sabe de onde ele está tirando dinheiro. Essa é uma pergunta que a gente deve até perguntar para que a gente entenda de onde então sai o fundo para a campanha de reeleição do prefeito de Lages. Uma outra questão é de que, vocês imaginem, embora se falem em propaganda gratuita, ela é gratuita em termos. Tudo isso é pago para as televisões e é um dinheiro alto, porque eles cobram os valores, dos espaços comerciais e mais um pouco. Então, os horários de rádio e televisão são muito bem pagos, não deveria ser dito que é um horário gratuito de televisão. Mas, de qualquer maneira, está aí essa questão. Chegamos a uma semana bem conturbada na Assembleia Legislativa, porque entre as informações que nos chegam, o processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés e também da vice Daniela Rainer está andando, está avançando. E nesta quinta-feira, o presidente do Tribunal Especial de Julgamento, que é o desembargador Ricardo Roesler, acabou divulgando, então, o dia em que vai ocorrer a sessão de votação do relatório que foi entregue pelo deputado Kennedy Nunes também no meio desta semana que passou. Será no dia 23 de outubro, numa sexta-feira, às 9 horas da manhã, lá na Assembleia Legislativa. Nesse dia, todos vão ficar sabendo se, porque nesta sessão vai acontecer a votação. Vocês sabem que são 10 os membros desta comissão de julgamento, são 5 deputados e 5 desembargadores do Tribunal de Justiça. Se
Desses 10, 6 aprovarem o projeto, a votação do relatório, o que ocorre? O governador Carlos Moisés e a vice-governadora Daniela Rainer imediatamente serão comunicados e vão ter que se afastar por 180 dias. É bastante tempo. Nesse período, eles vão então tentar produzir as provas de suas defesas para ver se conseguem voltar a administrar o governo do Estado e no final disso tudo, se não conseguirem, terá um novo julgamento e eles poderão então ser impeachmentados, ou seja, afastados definitivamente do governo do Estado de Santa Catarina. Este é o processo de Daniela Rainer referente à denúncia de crime de responsabilidade, né? É o que fala do reajuste salarial dos procuradores do Estado. Então, este é apenas um dos processos, pois ainda tem o segundo processo de impeachment. Se eles escaparem desse, tem o segundo, né? E aí, esta semana, a deputada Paulinha, que é líder do governo, tentou uma manobra, tentou convencer o líder do governo na Assembleia. Ela, aliás, a Paulinha, que é a líder do governo na Assembleia, tentou, através de um requerimento, postergar, através de um pedido de informação, para que esse pedido de informação fosse anexado ao processo e adiasse, então, os inquéritos que correm neste segundo processo de impeachment contra o governador. Mas, aí numa reunião da comissão especial, a nova comissão especial, que são mais 9 deputados, né, deste segundo pedido de impeachment, não aceitou, então, e rejeitou o pedido da deputada. Com isso, com esta negativa da comissão, que foi baseada, esse pedido da Paulinha, ela se baseou principalmente pela necessidade do cumprimento do prazo estipulado pelo regimento interno da Assembleia Legislativa. Então, como tem 5 sessões, poderia complicar a apresentação do parecer desta nova comissão. E aí a decisão foi mantida e a comissão vai apresentar no dia 13 agora de outubro, a semana que vem, o relatório final sobre o caso que está sendo elaborado pelo deputado Valdir Cobalcini do MDB. Então, de qualquer forma, vão correr 2 processos de impeachment. Se o governador escapar de um, não sei se escapa de outro, ou talvez não escape de nenhum deles. Mas eu falei para vocês que houve muito tumulto nesta semana na Assembleia Legislativa por conta de um pronunciamento do deputado estadual Júlio Garcia, ele que é o presidente da casa. E vocês sabem que o Júlio Garcia, ele é o primeiro nome na sucessão do governo do caso de Carlos Moisés e também de Daniela Rainer, que caso eles sejam afastados. O segundo nome é o do presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Roesler. E como o Júlio Garcia também está com problemas ligados à justiça, na chamada Operação Alcatraz, e inclusive ele tem 2 processos, 2 denúncias do Ministério Público Federal contra ele, a família e amigos e tudo mais, mas de qualquer maneira, ele esta semana se pronunciou na Assembleia Legislativa e disse que ele rebateu e disse que as denúncias recentemente apresentadas contra ele pelo Ministério Público Federal, elas não poderiam ter sido divulgadas, pois estavam em segredo de justiça, mas como então houve um vazamento para toda a imprensa, ele optou em dar uma satisfação para os deputados e fez esse pronunciamento. Foi longo, falou bastante, ele falou sobre essas 2 denúncias, ressaltou de que em 40 anos de atividade pública, nada desse tempo, nada possa lhe envergonhar dessa história de 40 anos de vida pública. Também disse que essas investigações do MPF surgiram a partir de declarações de um empresário à Receita Federal, o qual ele nem conhece, né? E os quais essas denúncias apontavam então que o parlamentar seria beneficiado com dinheiro e tudo mais, e advindo de propina cobrada de contratos junto à Secretaria de Estado da Administração. E diante destas declarações, Júlio Garcia então afirmou que foi alvo de quebra de sigilos e de monitoramento, sem que tenham sido encontradas provas de qualquer ilicitude a respeito disso tudo. E ele fez um longo pronunciamento e que teve o apoio de vários parlamentares depois que se manifestaram, que o abraçaram, pelo menos 15 parlamentares de 10 partidos acabaram então lhe prestando a solidariedade.
Mas o estado de Santa Catarina está passando realmente por esta balbúrdia, por esta situação toda complicada envolvendo a questão política, e nós nem sabemos mais como é que vai ficar. O certo é que, neste dia 23, então, vamos saber se o governador e a vice serão afastados. Se afastados, se vai poder assumir o Júlio Garcia, por causa desses processos de denúncia pelo Ministério Público Federal. Enfim, não sabemos mais quem vai governar o estado de Santa Catarina diante de todas estas questões que estão envolvendo os bastidores da política no estado de Santa Catarina. Mas a gente vai continuar bastante atento e informando a vocês aqui da Nova Era TV, os telespectadores da Nova Era TV, e acompanhando de perto esses casos, pois realmente influenciam diretamente na nossa vida, na vida dos catarinenses, tá bom? Então, basicamente, são essas as informações, as opiniões que a gente trouxe neste programa inédito, e a gente volta na próxima semana com alguns casos diferenciados, com certeza, que vão acontecer no decorrer desta semana que vem em relação ao processo de impeachment do governador. E a gente traz uma analogia bem clara para vocês então, tá bom? Um grande abraço, obrigado a você, Céu, e na semana que vem a gente volta com mais um Tema Livre. Até lá!